Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando novamente é o professor George. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso cronograma. Eu peço desculpa a vocês que eu andei um pouco sumido, né? Tava acontecendo algumas... Não estava conseguindo gravar as aulas, mas agora a gente vai voltar com tudo, hein? Para terminar logo esse cronograma desse cursinho pré-ENEM. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Como esse assunto ele é um pouco extenso, né? A gente tem que falar de equilíbrio químico, falar um pouco da constante de equilíbrio. A gente vai dividir esse assunto em duas partes. Então, nessa aula eu vou falar sobre a primeira parte. Na próxima aula a gente finaliza, né, esse assunto de equilíbrio químico. E vamos nessa, né, pessoal? Para finalizar logo o nosso cronograma. Beleza? Só um momento que eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, né? Nessa aula, nós vamos falar sobre o equilíbrio químico, a primeira parte. Essa parte, né, de equilíbrio químico, ela seria mais abordada com o professor Rodrigo, né, que está falando sobre a parte de cinética química, e equilíbrio químico, ele entra muito nessa questão da cinética química. Mas, aí, como ele estava com muito assunto, essa parte acabou ficando para mim, né? Então, espero poder cumprir ajudar, né, com relacionar esse assunto com o que o professor Rodrigo tá falando, né? Tá dando na aula dele. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar a falar de equilíbrio químico, primeiro a gente tem que saber o que é um equilíbrio químico, né? E o equilíbrio químico, ele é a situação em que a proporção entre os reagentes e produtos de uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Ou seja, quando meus reagentes eles reagem para formar o produto, vai chegar uma determinada hora que esses reagentes eles vão ter a concentração deles mantidas. E é nesse momento que o equilíbrio químico ele vai se dar, né? A gente vai falando um pouquinho mais para frente, né, mostrando alguns gráficos, e vocês vão ver que vai ficando muito mais simples, tá? Vamos lá, então. Bom, teoricamente, toda reação química, ela ocorre em dois sentidos. Aí, no caso, nós temos as reações que elas podem ser diretas e as reações que elas podem ser inversas, né? Isso numa mesma reação, ó, se vocês forem observar. No caso, dois reagentes, eles são convertidos em produtos, ou seja, nós temos aqui como reagente A e B, né? E formando, então, convertidos, né, para formar os produtos C e D. E não se observa ocorrer o contrário. Quando a gente não observa que C e D podem ser convertidos em A e B, a gente chama esse tipo de reações irreversíveis. Certo, pessoal? Quando C e D eles não reagem para formar A e B, nós chamamos, então, de reações irreversíveis. Há também uma série de reações nas quais, logo que certa quantidade de produto é formada, este tornam a dar origem aos reagentes. E essas reações, elas possuem o nome de reversíveis. No caso, nós temos as reações diretas, né? Onde A e B reagem para poder formar C e D. Então, esse tipo de reação direta. E também temos as reações, no caso, que C e D, eles acabam também reagindo para poder formar A e B. E esse tipo de reação, que é como o próprio nome já diz, né, inversa, é quando ocorre ao contrário, tá, pessoal? E uma coisa que a gente tem que deixar bastante claro, que o conceito de equilíbrio químico, ele vai sempre se restringir às reações reversíveis. Ou seja, se não tem a possibilidade de C e D reagirem de volta para poder formar A e B, no caso do equilíbrio químico, nessa reação ela não vai existir, tá, pessoal? Aqui tem um gráfico, né, que a gente vai falar um pouco melhor mais à frente, em relação ao equilíbrio químico, é quando a concentração aqui, ó, dos reagentes, né, eles reagem para poder formar os produtos. Essa linha vermelha aqui vai estar representando os produtos. Então, por exemplo, aqui A e B, né, são essa linha roxa. Eles reagem, ou seja, conforme eles vão reagindo, a concentração deles vão diminuindo, e conforme
a concentração deles vão diminuindo, formando C e D, a concentração de C e D, elas tendem a aumentar. Aí vai chegar um momento onde essas concentrações elas vão se manter constantes e é onde a gente entra com o equilíbrio químico. Beleza, pessoal? Falando um pouco da reversibilidade de reações químicas, um exemplo de reação reversível é a da produção da amônia, que é o NH3, a partir do gás hidrogênio e do gás nitrogênio. Aí aqui nós temos, então, a equação química, né, do nitrogênio e o hidrogênio para poder formar a amônia. E nessa reação, quando as moléculas de nitrogênio e hidrogênio elas colidem, que elas são gasosas, né, entre si, há certa chance da reação entre elas ocorrer. Assim como quando as moléculas de amônia, elas também são gasosas, né, elas colidem entre si, há certa chance de elas se dissociarem e de se reorganizarem para poder formar, então, o N2H3. Então, o N2 e o H, né? O hidrogênio. Então, nesse caso, há a possibilidade dessa reação ela ser tanto direta como também reversível. E quando as reações elas têm essa possibilidade, essas equações químicas elas demonstram essa possibilidade, a gente pode dizer que para essa reação química ela tem um equilíbrio químico. Bom, e também chegará um momento em que tanto a velocidade de um dos sentidos quanto a do outro serão idênticas. E nesse ponto, nenhuma das velocidades variará mais. Se forem mantidas as condições do sistema onde as reações se processam, tá? E também, nesse caso, já vai ter atingido o equilíbrio químico, conforme estão ilustrado aqui nessas figuras, né? Como vocês podem ver. Em relação à velocidade das reações direta e também a inversa em função do tempo. Ó. No caso que está falando da velocidade, né? Conforme... o que ele está querendo dizer, né? Que em algumas reações, como mostra nesse gráfico, conforme a velocidade, né, da formação do produto ela vai diminuindo, há um aumento da velocidade da formação do produto. Ó. E nesse caso chegará um momento que as velocidades elas podem ser que sejam iguais. E nesse caso onde ocorrerá onde estará, né, o equilíbrio nesse equilíbrio químico dessa reação. Em relação às concentrações das substâncias envolvidas em função do tempo, ó, aqui nós temos o hidrogênio que reage com o nitrogênio, né? Então, em relação às concentrações deles, dos reagentes, claro que eles vão tender a diminuir para então formar o produto amônio, tá? Só que chegará um momento que essas concentrações, elas também elas ficarão constantes. E é onde nós teremos, então, o equilíbrio químico nessa reação. E deve-se salientar que quando uma reação ela atinge o equilíbrio, ela não para, gente. Ou seja, por mais que aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, por mais que aqui as concentrações elas sejam constantes, o que acontece? Elas ficam constantes, por quê? Porque ao mesmo tempo que aqui nesse caso aqui, após o equilíbrio, né? Vamos considerar aqui após o equilíbrio. Ao mesmo tempo que o hidrogênio e o nitrogênio, eles reagem para poder formar amônia, ao mesmo tempo, essa amônia, ela vai se dissociar para poder formar o hidrogênio e o nitrogênio. Então, por isso que essas concentrações, elas acabam não variando, porque ao mesmo tempo que aqui está reagindo para formar o produto está se dissociando para poder formar esses reagentes aqui. Por isso que a concentração ela fica constante. Certo, pessoal? E ela continua se processando, né? Porém, tanto as reações diretas como a inversa, elas ocorrem à mesma velocidade.
E desse jeito, essas proporções entre os reagentes e produtos, elas não variam, como eu falei, né? Por outras palavras, estamos na presença de um equilíbrio dinâmico e não de um equilíbrio estático. E qual que é o conceito de um equilíbrio dinâmico? Na física, o equilíbrio dinâmico, ele é o estado de um corpo que se encontra em movimento retilíneo uniforme. Já o equilíbrio estático é o caso especial de equilíbrio mecânico observado em um objeto em repouso. Ou seja, ele parece que ele está parado, está em repouso, só que ali, no caso do equilíbrio estático, né, acaba que, mesmo que ele esteja parado, um exemplo são as concentrações, né? A concentração ela vai se manter, porém, o equilíbrio químico ele está acontecendo ali, as reações elas não param, só que ao mesmo tempo que forma um produto, o produto forma um reagente. Por isso que entra em um equilíbrio químico. Mas o que tem que ficar claro aqui para vocês é que mesmo que as concentrações se mantenham, essas reações elas não se cessam. Elas estão em constante reação, em movimentação. Tá. O equilíbrio químico ele é atingido quando, na mistura reacional, as velocidades das reações direta, que são os reagentes formando produto, né, e inversa, que são os produtos formando, regenerando os reagentes, ficam iguais. Uma vez atingido o equilíbrio, a proporção entre os reagentes e os produtos não é necessariamente 1 para 1. Essa proporção é descrita por meio de uma relação matemática. E nesse caso, a gente chama, né, conhecida como constante de equilíbrio. Aqui, ó, aqui nós temos a representação de uma equação química, onde A, B, C e D representam as espécies químicas envolvidas e esse Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, eles vão representar os coeficientes estequiométricos. A fórmula que vai descrever a proporção no equilíbrio entre as espécies envolvidas é essa aqui, ó, onde aqui o Kc, né, significa constante de equilíbrio, e aqui, ó, nós temos que a concentração do produto C elevado, no caso, né, ao seu coeficiente C, coeficiente estequiométrico, né, vezes D, a concentração da espécie D elevado ao seu coeficiente, dividido pela concentração do reagente A elevado ao seu coeficiente, vezes a concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Essa equação, esse cálculo matemático, onde eu tenho os reagentes sobre os produtos sobre os reagentes, que vai determinar a minha constante de equilíbrio. Bom, e um exemplo disso é a formação do trióxido de enxofre a partir do gás oxigênio e do dióxido de enxofre. Aqui, né? Uma etapa desse processo de fabricação, que é uma etapa, né, do processo de fabricação do ácido sulfúrico. A constante de equilíbrio dessa reação ela é dada pelo quê? A constante de equilíbrio, né, é igual à concentração, no caso dos produtos, né, no caso aqui só tem um, que é o trióxido de enxofre, elevado, né, ao seu coeficiente estequiométrico, 2, dividido então pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos, respectivamente. Aqui, ó, 2, né? E aqui, no caso do oxigênio, como é 1, ele é elevado a 1 também. Tem dois pesquisadores, né? Que eles, observando essa questão, fazendo pesquisa, né, em relação às constantes de equilíbrios, eles
não é inventaram, né, a palavra correta. Eles determinaram a lei de Gutenberg e Wash. Não sei muito pronunciar esse nome. Que ela diz o quê? Ela vai dizer que a velocidade de uma reação ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura elevada a expoentes experimentalmente determinados. Aí aqui, então, eles descobriram, então, essa equação da velocidade, né? Onde como eles falaram acima, né? Onde eu tenho uma constante aqui de velocidade, eu tenho a fórmula da velocidade, ela vai ser igual a constante vezes as concentrações dos produtos elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Bom, se uma reação química ela pode ser expressa pela soma de duas ou mais reações ou etapas individuais, então a constante de equilíbrio da reação global ela será a multiplicação das constantes de cada uma das reações individuais, que é conhecida como constante para a soma de reações. Aqui nós temos exemplo, né? Onde nós temos uma reação que ela ocorre em duas etapas, né? E nesse caso aqui tem a primeira etapa, a segunda etapa, e nesse caso aqui seria a equação química global. Então, descrevendo essa constante de equilíbrio para cada uma das reações, ó, o que acontece? Aqui, né, nós temos uma constante de equilíbrio para a primeira etapa da reação, uma para a segunda, e também uma constante de equilíbrio para a equação global, que vai representar todas as duas etapas que aconteceram nessa reação. E nesse caso, a terceira reação ela é igual à soma mais duas vezes a segunda. Porque aqui, ó, se vocês forem observar, aqui na formação desse produto, ó, do tricloreto de fosfato, de fósforo, desculpa, que acontece? A formação, se a gente for observar aqui no coeficiente estequiométrico, ó, de duas moléculas. Só que aqui na segunda etapa, ó, ele leva em consideração apenas uma. Então, por isso que ele fala que a multiplicação das duas por 2, né? Por causa que ele fala aqui, ó. É a soma de tudo isso. Ó. É a soma da primeira vez com mais duas vezes a segunda equação, que é o que ele coloca aqui. Então, ele vai somar tudo. O que vai definir, então, a reação global. Só que é muito mais fácil, né? A gente pegar, fazer toda essa soma aqui, definir o coeficiente a constante de equilíbrio, né? Do que propriamente usar essa regra, né? Olha aqui, ó, como é que ele vai definir a constante da equação global baseado nas constantes anteriores, né? Ele vai pegar a primeira e multiplicar pelas duas vezes, para poder então chegar a esse valor aqui da soma, que era muito mais fácil fazer por aqui do que propriamente por aqui, né? Mas acredito que deu para entender, né? Pode perceber que em caso uma reação apareça duas ou mais vezes na soma, ela aparece esse mesmo número de vezes na multiplicação. Bom, e falando então em relação entre a velocidade da reação e a constante de equilíbrio, né? No equilíbrio, a velocidade tanto da reação inversa quanto a da direta são iguais. Por sua vez, a velocidade de uma reação depende de outra constante chamada de constante de velocidade, que é simbolizada aqui por K, Kzinho, né? E é possível encontrar uma relação
entre as constantes de velocidade das reações direta e indireta e também a constante de equilíbrio. É o que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Para demonstrar isso, considere o seguinte equilíbrio, um equilíbrio genérico, supondo que as suas reações elas ocorrem cada qual em uma única etapa. Aqui nós temos então uma representação de uma equação química, né? Onde ela vai ocorrer apenas uma etapa, e para ela nós temos a constante de equilíbrio, onde a concentração dos produtos, a multiplicação da concentração dos produtos sobre a concentração do reagente, no caso A, né, elevado ao seu coeficiente de estequiométrico. Agora vejamos as duas reações que ocorrem nele, juntamente com a expressão e suas respectivas velocidade e velocidades. Então, aqui, ó, as duas reações que ocorrem, né, no caso, a direta e a inversa, né? Então, para a reação direta, nós temos, então, que a velocidade ela vai ser igual à constante de velocidade, né, vezes a concentração do reagente elevado ao quadrado por conta do seu coeficiente estequiométrico. E o R', ele vai representar a velocidade da inversa, onde vai ser igual a constante de velocidade de linha vezes, nesse caso, né, vezes a concentração aqui no caso, que seriam os reagentes, né? Eles eram produtos que se tornaram reagente, no caso da inversa, né? No caso aqui, o coeficiente estequiométrico deles igual a 1, então por isso que eles são levados apenas a 1. E uma vez que as velocidades de ambas as reações são idênticas no equilíbrio, a gente pode igualá-las, né? No caso aqui, então nós temos que o produto da velocidade, ó, aquela equação, né, da velocidade a direta, ela vai ser igual à inversa. Então, fazendo o rearranjo dessa equação, a gente consegue colocar aqui as concentrações, né, dos produtos sobre as concentrações dos reagentes, né, igual as constantes de velocidade direta e também sobre a constante de velocidade da reação inversa. E a gente observa que a expressão do membro esquerdo, que é esse aqui, ó, ela é idêntica à fórmula do equilíbrio dessa reação. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que a constante de equilíbrio ela vai ser igual a divisão, né, da constante da velocidade da reação direta sobre a constante de velocidade da reação inversa. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre isso, né? Na próxima aula a gente vai dar dar continuidade a esse assunto, né, de equilíbrio químico, e vocês vão entender algumas correlações em relação a outros fatores que podem influenciar nessas reações de equilíbrio químico, tá bom? Então, vou me despedindo por aqui. Se ficou alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato. Eu sei que esse assunto ele é um assunto um pouco mais chatinho de entender, né? A gente precisa de um pouco mais de atenção, mas se vocês precisarem de ajuda, vocês podem entrar em contato em qualquer momento que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado, então, pessoal, pela atenção de vocês até aqui e até a próxima aula. Muito obrigado. Até mais.